Hoje eu vou trabalhar com a banca IDECAP, para quem vai fazer concurso da prefeitura, né? A banca IDECAP. Vamos lá. Aqui eu tenho algumas afirmativas, e se vocês observem muito bem, aqui tem todas as minhas afirmativas, tem que. Lembrando que nessas afirmativas todas são pronome relativo. E lembrando que eu não vou explicar o que é pronome, porque na outra aula eu já expliquei. Então, para você saber se você tem um pronome relativo, é você trocar pelo qual, a qual, os quais e as quais, no plural. Beleza? E na minha questão, que eu não botei o enunciado, a minha questão pede para mim enumerar as orações. Aí, quais são as minhas orações? Para a minha oração restritivas, e eu tenho 2 para as explicativas. Beleza? Gente, o que eu vou falar com vocês? Pra gente não perder tempo, entendeu? Com questão. Por quê? Quando a gente vai fazer uma prova de concurso, a gente não quer ser aquela pessoa, um especialista em português, e na hora da prova a gente começar a analisar a questão. Não. Vamos lá. Aqui eu vou falar pra vocês, os restritivos, elas não têm vírgula, de jeito algum. Na minha oração, quando eu falo de restritiva, eu não trabalho com vírgula, então é sem vírgula, beleza? Quando eu trabalho com explicativas, eu tenho vírgula, beleza? Então, é só isso aqui que eu expliquei pra vocês, a gente já mata a questão. Então, vamos lá. A número 1 fala: a cidade que visitei no verão passado era encantadora. A cidade que visitei no verão passado era encantadora. Aí o que acontece? Aqui a gente não precisa nem analisar a frase, a gente só precisa saber se ela é uma explicativa ou restritiva. Se eu tenho vírgula, ela é o quê? Ela é uma explicativa, beleza? Então vamos botar o número 1 aqui do lado. As pessoas que praticam exercícios regularmente têm mais saúde. Não tem vírgula, então é restritiva. Essa aqui, ó, é explicativa, é 2. A 3. O projeto que foi elaborado por um time de especialistas obteve ótimos resultados. O projeto, tem vírgula aqui, tá vendo? Projeto especialistas. É explicativa. 2. 4. O livro que você me emprestou é emocionante. O livro que você me emprestou é emocionante. Não tem vírgula, então é restritiva. A casa que fica na esquina é muito antiga. Aqui eu tenho uma restritiva. Galera, aqui essa questão é pra gente, essa questão da IDECAP, é pra gente ver que a gente não pode perder tempo, entendeu? Quando se trata de concurso, que a gente vai pra... A gente tem que aproveitar bastante o tempo. Então não podemos perder tempo. Porque se eu fosse analisar cada frase aqui, vamos lá, porque no meu enunciado ele pediu se a questão, se cada oraçãozinha aqui era restritiva ou explicativa, beleza? Então, só restritiva sem vírgula, explicativa com vírgula. Só que eu mato a questão, então não adianta eu ficar analisando questão por questão. Porque se eu tivesse na minha prova e eu fosse fazer o quê? A cidade que visitei no verão passado era encantadora. A cidade que, aí eu ia ver se esse que ele era uma condição integrante ou um pronome relativo, mas aqui é um pronome relativo. A cidade a qual visitei no verão passado era encantadora. As pessoas as quais praticam esportes regularmente têm mais saúde. As pessoas as quais o projeto o qual foi elaborado por um time de especialistas, teve ótimos resultados. O livro, o qual me emprestou, é emocionante. A casa, a qual
na esquina é muito antiga. A casa a qual fica na esquina é muito antiga. Belezinha, galera. Vamos para a próxima questão. Vamos lá para a questão 2. Na minha questão 2 eu tenho uma frase. Os castigamos com excesso de peso e sapatos que são verdadeiros instrumentos de tortura. Lembrando que temos restritivas, explicativa, restritivas não tem vírgula, explicativa tem vírgula, beleza? Aqui eu tenho esse que. E lembrando que aqui na minha oração não tem vírgula. Se não tem vírgula, eu tenho uma restritiva, beleza? Só que temos que ver a função do que aqui agora. Os castigamos com excesso de peso e sapatos, os quais são verdadeiros, beleza? Os quais, ó, os quais são verdadeiros. Se eu tenho um pronome relativo, eu tenho uma oração, subordinada, adjetiva, e a minha oração, ela é restritiva. Por que é restritiva? Porque não tem vírgula, então ela é uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. Gente, isso é muito fácil, entendeu? Isso aqui é uma questãozinha que se cair em qualquer concurso, você não pode deixar passar. Por quê? Porque eu já expliquei, porque restritiva não tem vírgula, explicativa tem vírgula, então é coisa que você não tem que perder tempo, entendeu? Analisando questão. Essa aqui eu tive que analisar porque no meu enunciado, é que eu não coloquei aqui, só coloquei a frase, mas no meu enunciado pedia para saber se ela era uma oração subordinada, se ela era uma oração subordinada, se ela era resistiva ou explicativa. Mas lembrando que eu já expliquei na primeira aula, no meu outro vídeo, eu já expliquei o que seria esse pronome. E também já falei de oração subordinada, tem oração substantiva. Belezinha, galera? Então, ficamos aqui. Próxima questão. Talvez eu vou trazer a questão da CESP, porque é uma questão... A CESP, ela é uma questão... Ela traz questões objetivas. Beleza? Um beijo.